Boa noite, pessoal. Estamos aqui nesse domingo ouvindo canções de Víctor Jara, o poeta, músico chileno assassinado no Estádio Nacional em 1973. Todo mundo que conhece a história sabe o que foi a ditadura chilena, que matou milhares de pessoas e que fez parte de um momento histórico em que os militares tomaram o poder em vários países: Argentina, Chile, Paraguai, Brasil, Bolívia, Peru, Equador. Então é uma história muito triste que nós vivemos. E essa turma da direita fascista voltou nos últimos tempos ganhando eleições, como por exemplo na Argentina com Macri e no Chile com o Sebastián Piñera, né, que são governos de direita. No Equador também, apoiado pelo nosso querido Rafael, né, ganhou a eleição o Lenín Moreno, que imediatamente implantou um programa neoliberal lá no Equador. Né? A Colômbia hoje também tem um governo de direita. E a gente vive essa onda aqui, Brasil mesmo, com o governo. Sobrou aqui efetivamente na América Latina o governo do Evo Morales na Bolívia, o governo da Venezuela com todos os problemas que nós conhecemos, um boicote tremendo, né? Uma situação econômica dificílima, né? E o Uruguai, pequeno Uruguai, com o governo da Frente Ampla. Os demais países houve uma certa reviravolta, que foram vitoriosos governos de direita, né? Agora o que a gente assiste? A gente assiste um giro espetacular nesses últimos dias, né? Um giro que começou no Equador com uma revolta contra o aumento da gasolina, que levou a um bloqueio de estradas, mobilizações, principalmente encabeçados pelos índios equatorianos, que tem uma força muito grande, né? E os índios equatorianos levaram à revogação daquele aumento da gasolina, que evidentemente deixou também um lastro de crise política, né? Depois nós vimos agora o Chile, né? O Chile com uma mobilização maravilhosa. Fizeram uma manifestação essa semana com 1 milhão de pessoas, tomaram conta das ruas de Santiago, e em todo o país as manifestações prosseguem. Hoje foi uma manifestação gigante também em Vinha del Mar. Enfim, é tanta mobilização que se iniciou por conta de um aumento da passagem de metrô e que levou depois o governo a revogar esse aumento. E agora o próprio Sebastián Piñera demite o seu ministério e já se fala no Chile na convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Vamos botar outra música aqui. Mas aqui esse YouTube aqui, eles obrigam nós a ouvir essas propagandas. Vamos tirar isso aqui. Então, eu estava falando do Chile. O Chile teve essa mobilização e ainda não parou a mobilização, continua forte, continua vibrante. Hoje a vitória de Macri, né, na Argentina, e novamente uma vitória da Frente Ampla no Uruguai. Nós ainda não sabemos se essa vitória foi no primeiro turno no Uruguai ou no segundo, e também na Argentina. Ainda falta a apuração definitiva lá. E na Bolívia o Evo Morales ganhou. Houve uma confusão lá na apuração, tentou-se criar um clima de instabilidade, mas o fato é que Evo Morales ganhou a eleição na Bolívia. Então isso significa que nós podemos ter avanços enormes no Chile, onde a luta continua, avanços no Equador, avanços eleitorais na Argentina e no Uruguai. Então, o mais interessante dessa história, a vitória de Bolsonaro aqui não levou a uma influência direitista, uma onda direitista na América Latina. Gerou o contrário.
o contrário, que foi a vitória da esquerda novamente na América Latina. Então, isso é extremamente positivo e vai influenciar aqui no Brasil. Vocês não tenham dúvida. Eu me lembro muito bem, eu era muito jovem ainda, mas já participava da política. Em 1974, em 25 de abril, se iniciou a Revolução Portuguesa, que derrubou Salazar, o salazarismo. O Salazar já não estava mais vivo, mas derrubou o salazarismo, implantou um regime democrático em Portugal. E a Revolução dos Cravos, a Revolução Portuguesa, foi fundamental para a derrota da ditadura militar aqui no Brasil, em novembro de 1974, né, onde o MDB daquela época ganhou a eleição em 16 estados. 16 estados, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Depois, nós passamos a ter várias vitórias eleitorais até o fim da ditadura em 1985. Eu acredito que essa lufada da esquerda na América Latina vai influenciar no Brasil. O ano que vem nós vamos ter grandes vitórias aqui nas eleições, mas para isso é importante aprender a lição argentina. Na lição argentina é fundamental. Cristina Kirchner, ela não teve dúvida. Ela, quando percebeu que o seu nome poderia ser um entrave à vitória, ela compôs com o atual parceiro de chapa e conseguiu estabelecer a unidade no campo do peronismo. E é isso que nós precisamos aqui no Brasil. Nós precisamos criar a unidade dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, do movimento sindical, para a gente obter uma grande vitória no ano que vem nas eleições municipais. E desde já, barrar os projetos maléficos e nefastos de Bolsonaro, como é as privatizações, como é a reforma trabalhista que ele quer acentuar, como é uma reforma tributária elitista que eles querem fazer, como eles querem acabar com as universidades públicas, acabar com a educação pública. Nós temos que lutar para barrar os projetos dele e para derrotá-lo nas eleições de 2020. Para aí sim a gente poder definitivamente acabar com esse governo Bolsonaro, que é um atraso para o nosso país. A vitória, camaradas e companheiros. Essa semana foi muito boa. Grande abraço a vocês, uma boa semana a todos.